Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo privilégio que é te servir, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é sempre presente e deseja nos encher de vida. O Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E outros estão se lamentando, sobretudo no dia de hoje, lamentando aqueles que se foram. Mas o Senhor veio para nos trazer vida. E nós te clamamos, Senhor, que haja vida nos lugares assolados, Senhor, nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, que o Senhor possa nos trazer cura nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, verdadeiramente que o Senhor possa trazer vida ao sepulcro, Senhor Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te pedimos, e que cada um esteja livre para ouvir e entender a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, diante do qual todo joelho se dobra, assim na terra como no céu. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 27. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma canção que falava que o Senhor traz vida aos sepulcros, né? Que faz de ossos soldados. Ele faz verdadeiros milagres. Quando tudo parece perdido, Ele vem e manifesta o poder dEle para que não reste dúvida de que Ele é Deus, né, e que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E lá em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 27, Jesus confrontou os religiosos do seu tempo, dizendo o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Quando a gente olha esse texto, foi uma palavra extremamente dura. Eu lembro já ter ouvido várias pessoas dizendo assim: eu sou muito religioso. E a gente, quando olha na Bíblia, os religiosos foram tremendamente assim confrontados por Jesus. Muito mais do que uma vida religiosa, nós precisamos de uma vida de intimidade, relacionamento com Deus e cumprimento daquilo que a gente fala. Eu diria que esse é o grande desafio do cristão. É como a pastora Fátima falou no domingo passado: a gente não pode perder a paixão pelo Senhor, o primeiro amor. A gente não pode permitir que o ativismo aprisione a nossa vida e tudo passe a ser algo automático. Ir para a igreja todo domingo. Muitas vezes a gente tem as rotinas. É importante ter hábitos espirituais, mas nós precisamos vigiar para a intimidade não se perder na rotina. Nós precisamos estar muito atentos com a armadilha da hipocrisia, que faz com que religiosos se assemelhem aos sepulcros caiados. Às vezes a nossa fé pode se assemelhar à fé dos fariseus. Quando nós nos encontramos praticando uma religião superficial, quando a gente fica se preocupando mais com a aparência do que com a transformação interior, nós devemos evitar a hipocrisia e devemos buscar uma fé genuína, que não se baseia na aparência religiosa. E muitas vezes, e isso é a mentalidade do mundo, as pessoas querem aparentar ser o que não são
para impressionar aqueles que não gostam. É o sujeito ou a moça ferida que tenta demonstrar: eu posso, eu vou provar que eu sou capaz. E na verdade se move em função da dor da rejeição e não em função da vida de intimidade com o Senhor. Muitas vezes certas coisas vão contrariar a lógica. Eu estava assistindo com Leda pela manhã um filme que contava a história de uma primeira-ministra de Israel lá de antigamente, que enfrentou a guerra do Yom Kippur, que de certa maneira está se assemelhando ao que está acontecendo agora. E houve um momento que se reuniu assim um conselho de guerra para definir o que é que ia ser feito. E uma pessoa lá chegou e disse: olha, eu acho que a gente tem que atravessar o rio e nós precisamos tomar a cabeça da ponte. E o que foi que aconteceu? A maior parte disse assim: nós somos contra. Porque isso é uma loucura, é uma missão suicida. E aí o que foi que aconteceu? Ela chegou e disse assim para um general lá: disse, o que é que o Senhor falou para você? A lógica diz que a gente não deve ir, mas o que é que o Senhor falou para você? É interessante que em inglês foi exatamente isso que foi dito, mas na tradução diz assim: o que é que o seu instinto, a sua intuição lhe falou? E a pessoa lá disse: para atravessar. E eles atravessaram, e por um momento parecia que tudo estava perdido. E no meio daquele desespero todo, algo tremendo aconteceu. Eles conseguiram conquistar esse território. E graças a isso, houve paz. E por conta disso foi estabelecido mais na frente um tratado de paz entre Israel e o Egito. O Senhor nos surpreende quando nós manifestamos a nossa fé, quando nós ousamos nos mover de maneira espiritual, mesmo que muitas vezes isso contrarie a lógica. Nós precisamos estar, queridos, atentos a esses detalhes. Teve uma outra frase que foi dita por ela que eu achei muito interessante. Ela dizendo assim: muitos se dão conta quando tem uma derrota. Mas foi mais ou menos assim que ela disse: mas aqueles que estão vencendo também ficam cegos e não se dão conta, não percebem. Então, muitas vezes, e no caso dessa história, o adversário lá de Israel na época estava tão crente que tinha vencido, que não atentou para as fragilidades que tinha. E a gente precisa estar muito atento com isso. Quando tudo parece muito bom, a gente acaba se acomodando e não fica atento às brechas que ainda existem na nossa vida ou às fragilidades que podem permitir que o inimigo acabe com a gente. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o fato de estarmos em pé, assim, não é motivo para descansar, mas é motivo para se ajoelhar, né? E se colocar diante do Senhor e buscar dele o direcionamento para que a gente continue vivendo o bom momento. Então, cuidado com a hipocrisia da religiosidade. E entenda que existe ressurreição quando tudo parece perdido. Eu queria que você abrisse lá em João, no capítulo 12, versículo 24. Jesus falou algo tremendo quando ele disse que, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aí, queridos, eu queria refletir com vocês sobre essa morte. O que é que Jesus estava dizendo ali? Ele estava usando a figura de um grão, de uma semente, que quando morria, ou quando morre, abre espaço para que algo que está dentro germine e aflore, e que frutos venham dali. Então a morte da semente está exatamente quando a adversidade, ou seja, a mudança de temperatura, a umidade, o calor, o frio, conseguem romper a casca que está envolvendo aquilo que está ali dentro. Tudo o que a árvore precisa, ou a planta precisa, para dar fruto, está dentro. O Senhor já colocou ali dentro da semente. Mas se a casca não for rompida, e o que está dentro não aflorar, nada vai acontecer. Aquela semente vai ser estéril, não vai haver fruto algum. Por quê? Porque para que haja fruto, a semente precisa morrer. E a morte da semente consiste exatamente no rompimento da casca. E muitas vezes a gente não se dá conta que determinadas coisas que acontecem na nossa vida estão trabalhando para romper a casca, para que o homem interior que o Senhor colocou dentro da gente possa aflorar e prevalecer sobre a nossa carne. Então, queridos, existem coisas que precisam morrer na nossa vida e existem coisas que precisam viver. Quando Jesus falou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto, ele estava exatamente querendo mostrar que existem coisas que da nossa vida exterior, muitas vezes uma vida de aparência, como que de um sepulcro, que parece bonito por fora, mas por dentro está estragado. A gente precisa romper essa casca para que o Senhor possa entrar, remover o que está errado, o que está estragado, e o homem espiritual possa fluir e prevalecer. Lá em Colossenses, no capítulo 3, eu queria que você abrisse, a partir do versículo 5, fala de algo que precisa morrer na nossa vida. Diz lá em Colossenses 3, a partir do versículo 5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele completa, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então repare, tem que morrer a natureza terrena. O que é que existe da sua natureza terrena, da mentalidade do mundo, que persiste em você e que precisa morrer para que o Espírito possa fluir e produzir frutos na sua vida? Talvez você precise romper com essa natureza terrena, com o egoísmo e o pecado, que também é natural da natureza terrena, porque assim como Jesus morreu para redimir a humanidade, em nossas vidas nós devemos também permitir a morte do nosso egoísmo, dos desejos da nossa carne, da nossa natureza caída. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da redenção do Senhor. Precisamos também fazer morrer a nossa vida autônoma, de independência de Deus.
nós precisamos fazer morrer a ideia de que nós podemos viver de forma independente de Deus. Isso envolve, queridos, uma entrega da nossa vontade à vontade do Senhor. Nós precisamos submeter a nossa vontade ao senhorio de Jesus. Ele precisa verdadeiramente ser o nosso Senhor. E muitas vezes a gente fala que Ele é Senhor só da boca para fora. É algo, só formalidade educacional, quando na verdade precisamos fazer de fato Ele o Senhor da nossa vida. Por outro lado, existem coisas que precisam viver, que precisam aflorar na nossa vida. E a primeira delas é uma vida que seja espiritual, transformada. Assim como esse grão de trigo que permite que a casca seja rompida para o que está dentro, para que o que está dentro possa fluir, nós precisamos romper com todas essas coisas que a gente falou aqui, para que Deus possa prevalecer e a nossa vida se transforme. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez o que precise ficar para trás seja o seu passado de dor, de sofrimento, de decepção, de rancor que você insiste em guardar, de rejeição. Talvez o seu pai tenha abandonado você, não tenha sido aquele pai que você esperava que ele fosse. Talvez ele te enchesse de bens e não te enchesse de presença. E essa é uma das coisas que muitas vezes eu preciso vigiar. Quando eu vejo eu estou trabalhando mais do que dando atenção às minhas filhas. E Sofia muitas vezes chega, pai, olha isso aqui. E ela vem mostrar, né, amor, cada coisa. Assim, pai, olha isso. E é interessante que o pouco de tempo que a gente dedica, a gente percebe o quanto eles aprendem, né? Então hoje ela vem mostrar, olha, está parecendo um gavião. Um desenho de My Little Pony. O pônei estava voando de uma forma e parecia com um pássaro que eu tinha mostrado para ela, né, no final de semana. Disse, ó, aquilo é um gavião, é aquilo dali é urubu, olha como ele voa. Está vendo que ele não bate nem as asas? Sabe por que aquilo acontece? Porque o vento, o ar quente, ele sobe. Então ele só abre as asas e ele vai subindo com esse ar quente. Está vendo? Ela fica calada, né? Parece que não está entendendo nem ouvindo nada. E depois dias se passa, ela diz, olha isso aqui, parece um gavião. Eu disse, aí um urubu também, parece um urubu. E eu acho que ela gostou mais da palavra urubu, que eu acho que devia ser mais engraçado. E aí o tempo todo ela ficava, ó, parece urubu, mamãe, olha só, parece urubu. Queridos, nós precisamos aproveitar, né, esses momentos. Às vezes a gente desperdiça tempo com tantas coisas. Nós precisamos fazer viver determinadas coisas que a gente acaba deixando de lado e negligenciando. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer viver é o nosso relacionamento com Deus. Lá em Jeremias 29:13, o Senhor falou através do profeta lá, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E às vezes, a gente não busca com interesse de coração. A nossa busca é superficial. A gente só quer ouvir aquilo que é conveniente para a gente ouvir. A gente valoriza as coisas que muitas vezes vão nos manter na superficialidade. A gente despreza palavras e exortações que vão nos levar para uma posição diferente do ponto de vista espiritual. Isso tudo nos impede de frutificar, que é algo que precisa viver na nossa vida. Lá em Gálatas 5:22, fala dos frutos do Espírito. Gálatas 5 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. A carne ela não produz fruto algum, por isso que é obra.
ela pratica só o que não presta. O desejo dela não agrada ao Senhor. Mas o fruto do Espírito, lá a partir do versículo 22 de Gálatas 5, diz que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso precisa viver na vida da gente. Amor, alegria, paz, paciência, que muitas vezes falta, amabilidade, que muitas vezes falta, a bondade, a fidelidade. Poxa, a maior parte das pessoas não são leais, não tem fidelidade. E aí a Bíblia diz aqui que os que pertencem a Cristo, contra estas coisas não existe lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, fizeram morrer a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, queridos, diante disso, eu queria finalizar dizendo que o desejo do Senhor é que você viva uma jornada espiritual sadia, onde o que precisa morrer possa morrer e o que precisa viver possa fluir. Que o Senhor possa ter espaço no seu coração para trazer vida aos sepulcros. Aquilo que estava apodrecendo, que o Senhor possa fazer nascer. Mas aquilo que estava morrendo e que de fato precisa morrer, que morra. Mas o que estava morrendo e que deve viver, que possa haver ressurreição no dia de hoje. Amém? Eu queria orar por você. Pai, aqui nós estamos e nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Deus, talvez muitos estejam como os fariseus que foram abordados aqui no início dessa palavra. Uma vida completamente hipócrita, superficial, sem vitalidade. E nós te pedimos, Senhor, vem, muda o nosso coração. Traz vida. Traz vida, Senhor, onde precisa haver vida. E faz morrer a nossa velha natureza. Faz morrer aquilo que não vem de Ti. Faz morrer, Senhor, aquilo que persiste em continuar existindo na nossa vida, mas que não deve existir. Que o Senhor possa entrar violentamente e mudar tudo o que precisa ser mudado. Vem, Senhor. Atrai o nosso coração para Ti. Atrai o nosso coração para Ti. Muda, Senhor, a nossa vida, muda a nossa visão, adestra os nossos sentidos. Adestra os nossos sentidos, Senhor, para Te obedecer, para ouvir a Tua voz. E Espírito Santo nos capacita a Te obedecer em todo o tempo. Que a nossa vida seja uma oferta a Ti. Queria te convidar também para ofertar ao Senhor nessa hora. Você pode fazer isso da sua casa, através dos canais digitais da Família 61. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar em sua graça não possa me achar. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, abre o mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor toque nosso coração. Não queremos ser sepulcros caiados, Senhor, mas queremos nos parecer com Jesus, que foi manso, humilde, mas que também foi corajoso, intrépido como um leão. Então nos ajuda, Senhor. Nós queremos te pedir, Deus, um coração ensinável. Nos dá a mente de Cristo, Deus, para que possamos ser os teus pés aqui na terra, Pai, ser tua boca aqui na terra, Senhor, ser tuas mãos aqui na terra, Senhor. Então, Senhor, vem estar convencendo o nosso coração, através do teu Santo Espírito, das áreas que precisam de renovo, das áreas que precisam de mudança. E que a boa obra, ela continue a acontecer até o final dos tempos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.